Perdeu o ponto, porque no momento que o Bolsonaro foi condenado, deveriam ser cassados os direitos políticos dele. Isso não ficou claro, né? De fato, não estão cassados os direitos políticos do Bolsonaro, né? E aí Não estão, cria essa... criou um vazio. Ele foi condenado por golpe de Estado, por tentativa de homicídio, por essa coisa, uma pena pesada, né? Mas não ficou claro que ele não poderia mais participar da política, né? Ele estava inelegível, mas isso não implicava que ele pudesse ir à televisão e apontar o candidato dele. Quando ele fez a primeira vez, aí foi dizer, não pode usar meios eletrônicos nenhum. Aí ele usou papel. Quer dizer, e agora o filho usou inteligência artificial. Então vai ficar numa coisa muito clara, um pouco clara, porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal não fez o que deveria fazer, que era caçar os direitos políticos de alguém que tentou dar um golpe de Estado. Marcelão, desculpa ficar te interrompendo. Eu faria um adendo que seria assim, como o Bolsonaro... Eu queria estabelecer, né, primeiro, a diferença essencial, no meu modo de ver, entre a questão do Lula e do Bolsonaro, é que o Lula não estava condenado, o processo dele não tinha transitado em julgado, ou seja, ele não estava condenado. Ele estava momentaneamente condenado porque faltava o trânsito em julgado, que não ocorreu. Quando ocorreu o trânsito em julgado, o processo dele foi anulado, então, e aí o trânsito em julgado, né, ocorreu depois. Não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro está preso, condenado, sem direito a recurso. O Lula tinha direito a recurso, tanto que no recurso ele ganhou. Assim, juridicamente falando, o indivíduo que está condenado a uma pena, por exemplo, como a do Bolsonaro, automaticamente perde os direitos políticos. Não pode votar. Não, ele não pode nem se manifestar, ele não tem direitos políticos, não pode votar, ser votado, e as consequências disso, tipo, ele não pode se manifestar. Por quê? Porque ele não tem direitos políticos. E se manifestar sobre política é um dos direitos políticos, né? Então ele não tem mais. Mas o que acontece? Eu concordo com o professor no sentido assim, isso deveria ter ficado muito claro. Mas eu acho, professor, está explícito, porque eles são vitimistas. Porque não custaria nada ter deixado claro. Agora, o que precisa acontecer, e é uma coisa. Eu sei que eu me lembro que falava assim que o Brizola, tudo ele culpava a Globo, né? Então era tipo samba de uma nota só. Eu não estou dizendo que está certo, estou dizendo que era o que falavam. Eu estou meio Brizola. Para mim, o grande culpado da história é o Gonê. Porque o Gonê, ao achar que um presidiário pode ter uma arma, porque foi o que ele fez. Tinha uma arma que estava com defeito, foi levada para consertar. Eu fiquei me perguntando, Marcelo, a ligação, ou suposta ligação, porque pode ser um comediante, que o Alexandre Frota fez ao Bolsonaro na TVC. É falso. Não, pode ser falsa. Pode ser falsa, mas não sei se vocês viram o vídeo que ele gravou depois. Ele falando, não vou falar quem tá na ligação. É que eu assisti e eu fui gravar corte hoje sobre isso. Não vou falar quem tava na ligação. Eu quero falar com o ministro Alexandre de Moraes ou com alguém das autoridades judiciárias. Ou seja, estão estocando o IPGR, ô Marcelo. Nem que seja pra ele falar que é mentira. Bom, é assim, ó. O PGR, quando o cara pega um cidadão transportando uma arma e ele diz que a arma era do presidiário, que estava levando para consertar, e que se não tivesse caído numa blitz, essa arma tinha voltado para a cela dele, e o Procurador-Geral da República não viu problema nenhum. Então, é tipo, rest my case, como se diz lá nos Estados Unidos, porque não há o que falar. Então, assim, eu acho que quem come bola de verdade é o Gonê, porque... Eu conheço político do Rio de Janeiro, no qual foi achado um fuzil na mala do carro, e agora a justiça também não viu nenhum problema, e ele foi colocado em liberdade. Um fuzil, cara. Não é uma arma portátil, não é uma bereta, é um fuzil, e o cara foi libertado. Quer dizer, como ele chegou àquele fuzil? Como ele comprou? De quem ele comprou? Por que ele portava? A lei é muito clara, não pode ficar andando para lá e para cá, nem com uma garrucha, quanto mais com um fuzil. E o cara foi libertado.
Porque assim, o que acontece? Esses requisitos da prisão preventiva, no caso aí do cara do fuzil, que eu me esqueço o nome dele, claro, não se enquadram para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um cara condenado. Esse cidadão aí não estava condenado. Mas o que acontece? Os requisitos da prisão preventiva, um dos requisitos é o cara ser perigoso. Pô, o cara tava com um fuzil no porta-malas, caramba! Peraí! Sabe, então esse passapanismo do Ministério Público é um troço que, para mim, dá ânsia de vômito. É passapanismo puro, porque eu não vejo mesmo passapanismo pro preto da periferia que é um cigarrinho de maconha. Esses caras penam. Porque pegando uma carona no que o professor falou anteriormente, né? Na questão dos feminicídios e tal. É curioso, né? Aliás, que a bolsonarada tá pirando, né? O feminicídio aumentou. É verdade. Quem comete os feminicídios são os bolsonaristas, né? Não são os caras da esquerda. Mas a outra coisa é assim, na legislação penal brasileira, não que a legislação prevesse isso, mas antigamente, 40, 50 anos atrás, lá nos rincões do Brasil profundo, os juízes tinham a tendência a aliviar a pena de um homem que matasse uma mulher no crime passional, porque era defesa da honra. Famoso de Doca Street, né? Doca Street, exatamente. Então, assim, é surreal. Legítima defesa da honra. Da honra, exatamente. Então, é surreal. Então, essa coisa, né? É claro que isso está enraizado na nossa cultura mesmo, não há dúvida, né? E aí, nós entramos em 2026, não em 2026, mas até agora, com esse passapanismo do Ministério Público, que é uma coisa surreal, e os caras batendo com um golpe na nossa porta, e o Procurador-Geral da República tá ali, não vê nada, uma loucura, né? Marcelo, todos nós sabíamos disso. Nós conhecíamos o currículo do Gonê, né? Inclusive em relação à questão dos direitos femininos e dos direitos de minoria, em que particularmente ele era absolutamente cego, ele era o próprio estátua da justiça cega. Nós todos sabíamos disso. Não foi uma surpresa. Surpresa foi ele ser reconduzido, né? Eu não sei o que rolou nos bastidores para isso acontecer, mas tá louco, viu? Tá difícil, né? Tá difícil. Mas é essa questão, né, professor Chico? A gente tem... Eu não queria usar essa palavra, eu acho que talvez, é o que você falou, perdeu o tom, mas às vezes a gente tem a impressão que o Supremo teve ali um lapso de uma boa atuação e depois perdeu a mão, né? Mas é o Ministério Público, Pedro. Porque o juiz... Eu não falo sistema Supremo, desculpa, me corrigindo. Sistema de justiça. Sistema de justiça, porque até no julgamento do golpe, até o Gonê fez uma boa peça, vamos ser sinceros. Mas só naquela peça, o resto... Vamos pensar um pouco isso, quer dizer, a Constituição de 1988, ela trouxe novidades, ela é uma Constituição, a Declaração de Direitos é uma peça fantástica dentro da Constituição, e entre as novidades estavam as atribuições desse Ministério Público. E se tinha muita confiança, né, muita esperança, né, que o Ministério Público iria cuidar, né, da defesa das pessoas, da defesa daqueles que não têm lá muitos meios para se defender. O que a gente viu de lá para cá foi o Ministério Público se interessando pelas causas célebres, né, as causas célebres, tentando se politizar, um silêncio danado sobre questões fundamentais de direitos da mulher, direitos do homem e da mulher negra e parda, né, das minorias, né, um Ministério Público que, por exemplo, os hospitais, a corrupção dos hospitais no Rio de Janeiro, tem que ter cuidado de falar. Né? A corrupção que nós sabemos quem é o deputado que hoje é senador, que controla os hospitais do Rio de Janeiro. Né? Tudo isso, a pandemia, a vacina, o Ministério Público, né, não agiu como se esperava que, depois de pensado em 1988, deveria agir.
Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!